falta de caráter do ser humano. Isso existe mudança ou não? Vamos entender melhor tudo isso. Os desvios de personalidade e a falta de caráter do ser humano diz respeito a uma área do cérebro muito específica dos seres humanos, que a área frontal é uma das áreas mais desenvolvidas e que mais vem mudando com o decorrer da evolução da espécie. E ela é nessa região que existem as funções chamadas funções executivas. Depois a gente pode falar mais sobre funções executivas, porque o vídeo fica muito longo se eu entrar a fundo dentro disso. Mas, resumindo, é a disfunção de regulação de controle inibitório, controle de filtro social, controle de percepção de impulso, controle de tempo, um monte de controles para a vivência. Vamos supor, um cachorro, ele vai ter o ato sexual dele em público sem ter nenhum limite ou controle disso social e medo ou insegurança. Ele também não vai ter aquela fidelidade com uma fêmea. Assim, os cachorros, por exemplo, ou os outros animais, eles não têm essa área desenvolvida. Então, é uma área específica dos seres humanos e isso faz com que também a gente esteja vivo até hoje. Porque não é por capacidade física que a gente está vivo tanto tempo, com tantos animais entrando em extinção. Tem a ver com a área intelectual. Por isso que a gente vê tantos homens por aí fazendo o quê? Perdendo tudo, acabando na miséria por dificuldade de controle de impulso dessa área frontal, que é descontrole com gastos, descontroles sexuais, descontroles de impulsividade em relação a raiva, brigas, ódio e etc. Mas tem mudança ou não tem? Depende. Depende qual é a raiz dessa questão. Pode ter uma raiz direcionada à sua infância e aí você projeta no seu futuro essa disfunção. Existem três formas de encarar uma situação traumática. Evitação, que é fugir do problema, supercompensação, que é supercompensar aquilo, e resignação, que é tipo freezing, congelar, fazer de conta que nada aconteceu, bloquear aquilo. Então, tem pessoas que supercompensam algumas dificuldades do passado, que eles realmente se tornam pessoas que não tiveram nada de dinheiro e têm muito, outras que evitam, que não fazem nunca nada, de jeito nenhum, e outras que fazem de conta que nada aconteceu, vão vivendo a vida naturalmente, normalmente, entre aspas. Ok, tem outras raízes, como funções neurológicas disfuncionais. Pessoas que têm dificuldade na área de funções executivas, elas têm dificuldade de controlar essa área frontal e às vezes acabam traindo, acabam sendo impulsivas, acabam sendo egoístas, acabam não tendo percepção social do outro ou tendo empatia. Então, também é outra forma disso acontecer. Existem psicopatologias direcionadas a disfunções de personalidade, e uma delas se chama transtorno de personalidade narcísica. Tem origem, sim, na infância, em relação a estratégias e situações que a pessoa foi lidando e foi passando no decorrer do seu desenvolvimento, e chega ao ponto de se enquadrar em um diagnóstico chamados popularmente de narcisistas. Mulheres narcisistas são aquelas mulheres que querem controlar tudo, que elas querem manipular, que elas falam bonito, que elas se fazem de coitadas, que elas parecem umas anjas e no fundo elas manipulam, no fundo elas falam pra seduzir. Essas mulheres narcisistas, elas são como se fossem sereias. Elas estão sempre em busca de conseguir seduzir alguém pra passar a perna, pra só seduzir, por exemplo, para ter a posse, pra ter o controle da outra pessoa, e depois elas tocam o terror, abusam, são muito perigosas. Mulheres narcisistas é pouco falado aqui nas redes sociais, por isso que eu falo sobre isso. Eu tenho certeza que vocês já vão falar de homens narcisistas. E eles são claros e objetivos na sociedade, dá pra ver de longe. Você conhece um homem narcisista, você pode ter certeza disso. Se você não conhece, se você não sabe o que é isso, me fala aqui que eu te explico melhor também sobre isso. Mas mulheres narcisistas, elas seduzem muito, envolvem muito e depois a máscara cai e aí a pessoa ou ela termina o relacionamento, ou ela encerra tudo, ou ela com filhos. Mulher narcisista com filhos, ela é extremamente abusiva, ela usa os filhos para se promover diante de situações e coisas. Isso é muito perverso. Pessoas narcisistas, a mudança é muito complexa, é muito pesada. Então, é uma das características de disfunção de personalidade mais grave que existe em relação à percepção de estar inadequada e de não mudar, porque muitos não se auto-percebem. Por que eu digo que mulheres narcisistas são muito perigosas, etc? Porque, por exemplo, se você tem esquizofrenia e você está fazendo alguma coisa de errado, você não tem uma capacidade neurológica de discernimento, de aprender a entender que está inadequado. Porque o teu cérebro não tem essa capacidade. Já uma mulher narcisista, ela sabe disso e ela quer fazer de conta que ninguém sabe, e ela quer fazer de conta que ela não entende, e ela quer fazer de conta que ela é uma coitada. E ela quer fazer de conta que ela é um anjo. Então, fazer de conta, ir fazendo de conta sempre, a alguns momentos a pessoa vai se prejudicar, porque a soma de diversos fatores. Teve um caso numa região do Brasil essa semana que apareceu no jornal da Record falando sobre uma mulher que passou a perna em todo mundo, que fazia de conta que estava doente, etc. Isso é uma mulher manipuladora, narcisista, tem transtorno de personalidade como um todo. Essa mudança dessa pessoa é muito nula. Ela pode parar de fazer o que está fazendo agora para fazer outra coisa, mas vai passar a perna, vai tocar o teu corpo.
Inclusive, se essas pessoas tiverem filhos, coitado dos filhos, a pessoa faz de conta que ama os filhos para passar em sociedade como se fosse uma pessoa muito coitada, e por trás tá lá torturando as crianças, tá falando coisas, usa as crianças contra a sociedade para ela ter privilégios. Essa pessoa, ela é tudo milimetricamente calculado, e quem já conviveu com ela já sabe como ela é, tem muito pavor. E quem nunca conviveu não acredita que ela seja aquilo que ela é. Então, é muito perigoso e muito complexo. Por isso que você muitas vezes vai perceber que a pessoa narcisista só depois de ser vítima de uma delas. Mulheres narcisistas são mais invisíveis. Homens narcisistas são aqueles que estão na cara, que dá pra ver de longe o topete lindo, o bad boy, o maravilhoso, o inteligente, o sabe tudo, aquele que é o excelente administrador, aquele que comanda tudo, mas que no final não faz nada, ó, só fala. Bom, narcisistas no geral. E para entender um pouquinho mais sobre a falta de caráter, eu estou direcionando isso a narcisistas, porque é um dos contextos mais perigosos de falta de caráter. Os outros transtornos como um todo, ou questões de problemas na infância, é um pouco diferente, porque transtorno de personalidade narcística é a pessoa mais sem caráter que possa existir na face da Terra, e assim, é bem delicada a mudança. A pessoa pode mudar porque se meteu numa grande enrascada, e aí foi obrigada, mas eu não sei até quando essa pessoa vai permanecer com essa mudança, e o tratamento dela, psicológico, precisa perdurar por anos da vida. Este livro, chamado Ele se acha o centro do universo, foi escrito por Wendy Behari. Ela é uma psicóloga de atendimento de terapia de casal, que ela percebeu um grande problema com homens controladores que se acham muito incríveis, maravilhosos, e aí são homens narcisistas, que ele se acha tão incrível, mas olha o espelho quebrado aqui. E a mulher do relacionamento, ou o homem do relacionamento, vamos supor, se ela é um narcisista, ele é completamente manipulado. Todo mundo pode falar pra ele não vai notar. Ele vai notar só quando a situação estiver claramente abusiva. E o oposto também ocorre. A mulher, ela acha que ela deveria mudar. Ela tenta fazer de tudo pra se adaptar pra esse homem amá-la. E ele diz que ama ela, mas ela precisa mudar. Então nunca é o suficiente. Essa mudança precisa acontecer cada vez mais. A pessoa sempre... e o narcisista no início do relacionamento, no início da convivência, no início, é maravilhoso. É o sonho, porque eles amam seduzir. Por isso que eu digo que narcisistas são como sereias, seduzem e te matam. Isso é muito pesado o que eu tô falando aqui, mas vocês entendem o que eu tô falando? Vocês têm algum exemplo sobre isso?